Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre educação física escolar, qual a importância dela. É engraçado falar desse tema, né? Porque recentemente, né, nosso querido governo fez o que? Transformou ela em facultativa, né? É engraçado você ter fora das escolas, você ter uma pandemia de crianças obesas, e aí o sujeito vai e tira a educação física escolar. Eu acho bem interessante isso, né? Esse contraponto, né? Você já sabe que está criando uma geração de pessoas que obesas, e você, um dos poucos recursos que você tem para a criança perder peso, né, e ter uma qualidade de vida melhor, o sujeito vai e tira, né? Mas vamos lá. Quem sabe um dia alguma pessoa aí política aí top não resolva voltar à educação física obrigatória, né? Mas enfim, qual a importância dela? Primeira coisa, vivência motora. A gente está chegando em um tempo em que as crianças, como elas ficam muito tempo na frente do computador, na frente da internet, elas não têm capacidade motora quase, né? Quem tem mais de 30 anos, que brincava na rua e tal, tinha essas brincadeiras, né? Acho que todo mundo que tá vendo essas imagens tá lembrando: nossa, como eu brinquei de amarelinha, que saudade da amarelinha, como eu pulei corda, como eu brinquei de unha na mula e etc. Isso ajuda a gente a ter uma vivência motora mais variada. Esse é um dos principais, assim, acredito eu, que logo logo vai ser um dos principais problemas que a gente vai ter. Pessoas que não têm uma capacidade motora muito adequada. Também cognição. As pessoas, eu não sei o que acontece, mas tem muita gente que não entende o quanto os esportes precisam da mente, né? Quanto você precisa de estratégia, você precisa de um pensamento mais aguçado quando você pratica algum esporte, treina alguma coisa. E dentro da escola era assim. Mesmo muitas aulas, infelizmente, né, o estereotipo, né, de só jogar uma bola na quadra, que já é educação física, né, tem alguns professores que sempre dão outros esportes e tal, uma variação diferente. E as pessoas não entendem que para você ser uma pessoa diferenciada, você tem que ter uma cognição também mais aguçada. E os esportes dão isso, seja por estratégia, seja pela própria capacidade de prever alguma coisa, algum movimento, alguma coisa assim. E é muito interessante porque isso é um estímulo, né, à inteligência. Também uma coisa que a gente, graças às tecnologias, né, elas afastaram essa coisa assim pessoa física. E hoje em dia todo mundo conectado à internet. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, só que atualmente a gente está vendo que como a pessoa não tem uma convivência social muito diária, elas estão cada vez mais não aprendendo mais a sociabilizar. E isso é muito interessante, né? Porque há um tempo atrás você conhecia todo mundo, por exemplo, que morava na sua rua, porque você jogava futebol, fazia alguma coisa, algumas brincadeiras, pulava corda, tudo com as pessoas da sua rua. Atualmente ninguém mais se conhece praticamente na mesma rua. E hoje em dia isso daí acaba interferindo, claro, na criação da criança, né? Porque ela não sabe mais quem é o amiguinho do lado da casa, e isso é muito interessante, porque isso daí é um mal, né? Talvez um mal dessa novo século. E isso é bem interessante do ponto de vista sociológico, que essa convivência social, ou falta de convivência social, pode ser que transforme as pessoas praticamente em ermitões dentro de uma sociedade. É interessante que tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade Líquida. Ele fala muito dessa modernidade líquida. E justamente ele fala esse tipo de coisa, que as pessoas estão cada vez mais perto eletronicamente e longe fisicamente. E é engraçado porque você começa a gerar uma sociedade cada vez mais cínica, mais egocêntrica, mais egoísta, né?
E é muito interessante, eu recomendo a leitura de algum dos livros desse filósofo. E por último, qual é a necessidade, né? Como eu já falei, o analfabetismo motor, as pessoas não têm mais capacidade, direito de fazer alguma coisa. Então você pega essa nova molecada aí, por exemplo, muitas vezes não consegue, mal consegue pegar numa bola de basquete. É muito interessante, inclusive tem, se não me engano, alguns artigos sobre isso, tanto científicos como no jornal. Quem puder dar uma buscada, é interessante. Combate à obesidade, como eu falei no começo, sem exercício físico, sem uma atividade física e com tudo que a gente tem aí no mercado hipercalórico, é claro, a gente vai ter cada vez uma sociedade mais obesa, graças aos fast foods e a falta de exercícios físicos. A parte lúdica, é estimular a parte lúdica, né? É engraçado quando você fala em parte lúdica, as pessoas pensam, nossa, só em criança, sim. Também tem alguns adultos que não gostam, que não tiveram essa vivência lúdico. E é muito importante para desenvolver as capacidades da criança cognitiva. É muito interessante isso. A violência urbana, quando eu falo em violência urbana aqui nesse contexto, é justamente que as escolas muitas vezes era o único lugar que a criança tinha algum espaço para extrapolar aquela energia que ela tinha. E hoje em dia você não tem mais isso. Hoje em dia, justamente por altos índices de violência na rua, poucos pais e mães deixam a criança brincar na rua. E isso liga à parte lúdica também. Porque quem tem mais de 30 anos, como eu já falei anteriormente, lembra de eles brincadeiras que você fazia na rua e que tinha uma parte lúdica. Isso é muito interessante. E etc. Tem várias outras necessidades. Por isso que é importante que os professores da educação física que estão dentro das escolas, que lutem pela educação física, não só eles, é óbvio, mas claro que num contexto maior, os nossos próprios órgãos deveriam lutar pela escola, pela educação física escolar, sabendo da importância que tem, e não lutam pelo direito da criança e pelo direito do professor. Mas enfim, isso deixa para uma próxima conversa. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Fiquem bem.